Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Tato Tarkan e o professor Mauri, tudo bem? Maravilha, cara, e com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Começando aí pelo Tato, eu queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho como você começou nessa área de podcast. Cara, eu comecei faz muito tempo. Eu comecei fazendo um podcast chamado Apartamento 32, que era um podcast teste, mas depois disso veio o We Are Geeks, o que hoje é o Ultra Geek, que já está com 8 anos de existência. 8 anos, bacana. E você, professor Mauri? Como você disse, eu sou o professor Mauri. Hoje eu faço parte da Rede Geek. Junto com o Tato, a gente produz conteúdos em texto, vídeo e áudio, que é o famoso podcast. E estamos fazendo isso há 8 anos, cara. 8 anos produzindo conteúdo. Eu sempre me assusto quando eu pensar, sabe? 8 anos, eu me sinto muito velho. É um absurdo isso, cara. Eu tenho até cabelo branco, cara. Você sempre teve. Não, bacana. E como que vocês caíram aí nessa área? Por que vocês decidiram começar a trabalhar com esse tipo de mídia? Você começou o brinquedo, velho. Vai lá. Eu comecei porque eu era ouvinte de podcast. Comecei a ouvir podcast, foi em 2006. Foi 2005, 2006 eu comecei a ouvir podcast gringo. Acho que foi em 2006 mesmo. E, cara, eu gostava muito da mídia porque era áudio on demand. E isso era uma coisa espetacular, né? Bem que na época, vídeo on demand era uma coisa muito complicada por conta da banda que a gente tinha. Mas o áudio on demand era muito prático para quem estava usando bastante transporte. Eu acabo usando muito para isso, cara. Quando estava indo para o trabalho ou indo para a faculdade, eu sempre ia ouvindo um podcast. Acabei conhecendo uns podcasts nacionais. Isso me encantou tanto que eu decidi criar meu próprio podcast. É uma brincadeira muito legal. E o Mauri participou de todos desde o primeiro We Are Geeks que a gente fez, né? Nós somos amigos de infância. Ele falou, velho, eu tô fazendo uma parada aqui chamada podcast. Vem brincar comigo. Vamos fazer isso aí junto. Eu falei, velho, mas o que é isso? O que é podcast? Até gravar o primeiro podcast eu nem sabia o que era. Ele falou, eu vou abrir aqui o microfone, a gente vai escolher um tema, vai falar sobre o assunto, depois eu vou editar e colocar na internet. Eu falei, vambora. Acho que o primeiro foi um evento da Apple, que teve em 2008. Foi em 2000. 2008. Foi Macworld 2008, é isso aí. Bacana. Mas aí, por que, assim, você falou que escutou, né? Vocês escutaram e decidiram trabalhar com essa mídia, mas o que vocês tinham alguma pretensão disso virar uma carreira, virar um trabalho mesmo, ou na época foi só um hobby e vocês foram em frente? Cara, sempre foi um hobby. Sempre foi uma brincadeira entre amigos. E essa pegada a gente levou pelo menos durante 2, 3 anos. Até a temática mesmo, né? O universo de tecnologia, o universo geek, foi escolhido porque era o que a gente gostava. Era um tema em comum que os dois gostavam e a gente foi falar sobre o assunto, né? E realmente como brincadeira. Depois de 2, 3 anos a gente teve nossa primeira oportunidade que a gente vislumbrou a possibilidade de um patrocínio ou de que as marcas estavam se interessando pelo nosso trabalho. A gente teve uma longa reunião e falou, vamos embora, vai ser assim, a gente vai definir tais editorias, a gente vai trabalhar de tal forma. É possível ganhar dinheiro, a gente pensou, né? Mas no primeiro momento a ideia era pagar as contas, porque conforme estava crescendo, a gente começou a gerar custo. E a gente falou, vamos pelo menos cortar os custos com o nosso brinquedo, né? E aí, quando a gente conseguiu cortar os custos, a gente falou, uau, dá pra ganhar dinheiro. A gente só não sabia que os custos iam continuar crescendo até hoje. Mas fora isso, tá tudo ótimo. Não, é assim mesmo. Não, mas o interessante é que também eu conheci vocês pelo um podcast de tecnologia, que na época foi o Mauro Pitiliani, que ele tem chama o Banco de Dados, é um podcast sobre banco de dados. E aí nas dicas eles falavam do podcast de vocês, e eu escutei o podcast de vocês, eu não lembro qual era o podcast, e acabei mandando uma mensagem e vocês tentaram me passar um trote, na verdade, e a gente acabou sabendo que a gente era praticamente vizinhos aí, morava um quarteirão, né, então isso aí. Acabei participando também. Foi bem legal, tanto que depois você veio até gravar com a gente, né? Sim. A gente gravou sobre rádio e tal, foi bem legal. Isso mesmo, gravar um podcast sobre rádio e
E o interessante é que, assim, eu escutava podcast, mas até então eu não vislumbrava também fazer um podcast, ou até trabalhar com esse tipo de mídia. Eu fiz algumas tentativas, indas e vindas, e vou ter aí um podcast logo mais aí também, novamente, de volta, o Get It Up. Mas o interessante é que eu não sabia o quão tinha de potencial de atingir vários tipos de pessoas, né? Você consegue atingir, claro que, por exemplo, vocês têm um podcast na pegada mais de humor, né, falando de tecnologia, mas eu queria que vocês falassem assim, qual é o tipo de público que vocês conseguem atingir? Cara, é muito legal porque quando a gente foi analisar a fundo, né? Pô, a gente tem 8 anos de história, né? Nesses 8 anos, esse público acabou se modificando com o tempo, né? E a última vez que a gente foi fazer essa análise foi o ano passado e, meu, a gente ficou extremamente feliz com o resultado que a gente teve. Hoje, o nosso público, o público que ouve Ultra Geek, nos surpreendeu pelo fato dele ser um público mais velho. Quando a gente, imagina, pô, como você falou, a gente faz um programa mais para entretenimento, mais porque a gente fala de tecnologia, a gente fala de coisa séria, às vezes a gente fala até de economia, política, mas sempre com aquela pegada de um papo descontraído, né? A questão não é nem necessariamente humor, mas é um papo descontraído sobre assuntos sérios. Sim. E nisso a gente imaginou que nosso público ia ficar na faixa dos 18 anos. Quando a gente foi ver, a grande massa do nosso público está entre 25 e 30. Então, quando a gente começou 8 anos atrás, quando a gente tinha lá por volta de 21, 22 anos de idade, esse público, ele cresceu com a gente. Então, ele começou com 21 também, e hoje ele tem 30 anos como a gente. Então, realmente, a gente fala com o público adulto, que faz com que a gente possa falar com temas mais sérios, temas adultos como sexo, e poder brincar porque é um momento de descontração para esse cara que está ali o dia todo trabalhando, cuidando da família, que está ali tendo sua vida comum, né? Como eu e o Tato, né? E você que provavelmente está assistindo a gente. E o legal é que a gente sente que esse público de 20 a 35, lá, 20, 35, 20, 30 anos, ele continua entrando, sabe? A galera normalmente entra com 20, 20 e pouco. Se o cara é mais novo, a maior parte das vezes ele é um ouvinte mais novo também, sabe? É uma coisa muito bacana, é que veio de uma maneira muito orgânica, acabou se focando nesse target e a gente, por mais que continue produzindo conteúdo, o público sempre acaba entrando dentro dessa faixa, assim, natural. Não sei se é por conta do cabelo branco do Mauri, não sei se é porque a gente tem cara de velho, não sei. Ou a nossa linguagem, mas, meu, o público é adulto, e isso pra gente é muito legal, porque a gente conversa de igual para igual, a gente acaba tendo até que respeitar demais nosso público, a gente não pode entregar coisas que não tenham bagagem, que não tenham peso, porque ele já viveu, ele já tem uma base pra vida. O Ultra Geek ele tem um mínimo, e mesmo se a gente for fazer um podcast de brincadeira, onde a gente vai contar casos de vida, etc., a gente tem esse mínimo de bagagem que a gente precisa entregar em todo o programa, por conta de uma faixa que a gente criou de pessoas não, com um padrão de qualidade nosso, sabe? A gente fechou esse padrão de qualidade, como também a gente sabe que nossa audiência não vai aceitar mais nada menos do que aquilo, sabe? Então a gente sempre se preocupa em ter sempre esse básico, sempre essa faixa de padrão de qualidade. Então, é legal. Então, na verdade, eu convidei vocês justamente por isso, porque eu escuto, né? Vocês sabem que eu escuto o podcast de vocês. E muitas vezes eu me deparei num podcast desse, aprendendo alguma coisa diferente. Então, por exemplo, eu vou citar alguns casos aí quando vocês falaram com, acho que, se eu não me engano, com o professor, falando sobre as telas AMOLED. Sim, professor Zufo. Isso, eu também, aí um dos últimos que eu escutei foi sobre aquela... É o caso dos pratos, né? Como que é? Aquela Operação Prato. Então, assim, eu acabo aprendendo, e eu queria saber como que é essa preparação para vocês produzirem esse material, no que vocês pensam, até para como vocês sabem, esse seminário para falar para as pessoas de várias tecnologias. Então, o podcast eu também acho que é uma tecnologia que você consegue aprender, igual eu estou falando. Como é pensado esse tipo de pauta para vocês conseguirem agregar esse valor que vocês estão falando de qualidade? No primeiro momento, a gente tem uma reunião de pauta onde a gente decide qual vai ser a temática dos próximos programas.
normalmente a gente faz de baseada assim mesmo, né? A criação das ideias são de baseada. A gente chega e fala, vamos decidir os próximos 4 programas. E a gente começa a discutir até encontrar 4 temas que a gente acha legal. Mas, por exemplo, é engraçado, eu trabalho melhor com o nome do programa. Às vezes eu encontro o nome do programa, nem que seja um nome temporário, mas eu tenho que ter o nome do programa e o que aquilo significa para mim. Eu tenho que sintetizar. E o Mauri já não, ele já vê de uma forma mais abrangente. Mas nessa nossa discussão, a gente acaba encontrando esses temas. O próximo passo é o processo de estudo. Dependendo. As pessoas elas acham que a gente manja de tudo, conhece tudo, mas o processo de criar conteúdo exige que a gente aprenda o conteúdo também. Então, antes da gente ir lá sentar e gravar, existe um momento de estudo. Que, sei lá, por exemplo, a gente gravou sobre Operação Prato. Nosso conhecimento sobre Operação Prato era muito superficial. A gente falou, precisamos ter um conhecimento mais profundo. Buscamos documentários, textos, reportagens de época, tudo para conseguir entender aquele universo e a partir disso conseguir sintetizar esse programa que vai ter 45 minutos para poder passar esse resumo para o público. E mesmo que a gente já tenha uma bagagem sobre o assunto, a gente tenta ao máximo ter esse processo de estudo para pensar quanto de informação a gente consegue condensar em 1h e 20 de programa, sabe? Pensar o máximo de conteúdo que a gente consegue entregar nesse período. Não, bacana. Então, é isso que eu acho interessante, porque o podcast eu acho que é uma mídia diferente. Por exemplo, quando a gente fala de vídeo, eu até participei de alguns seminários, alguns treinamentos de vídeo, e a gente vê que, a não ser que seja um assunto muito interessante, que a pessoa tenha muito interesse nesse conteúdo, ela assiste lá 10, 15, 20 minutos. Caso contrário, é 4, 5 minutos e acabou. É isso aí. Vira a página. Agora, no podcast, não, porque no podcast você consegue ser produtivo 2 vezes. Porque você pode estar dirigindo, escutando podcast, você pode estar trabalhando, assistindo podcast, você pode estar na academia, né? Então, eu acho que essa mídia é fantástica por esse motivo, né? Vocês conseguem agregar conteúdo enquanto a pessoa está fazendo outras atividades também, né? Eu vejo que a massa ainda não absorveu o podcast, mas eu acho que ele é uma ótima solução para áudio on demand, sabe? Onde o cara hoje escuta o rádio ou bota uma música MP3, ele pode consumir um podcast. Até falando um pouco sobre o que você disse, né? O cara ouve no trânsito, fazendo academia, coisas do tipo. Até um dado legal para compartilhar aí com o pessoal que está assistindo é que hoje o nosso público, cerca de 70% dele ouve um podcast fazendo uma atividade que não requer tanta atenção. Que você faz dirigir, tá no ônibus. É isso aí, que você faz automaticamente. Você está ali, sei lá, lavando louça, você está ouvindo podcast. Então a gente tem boa parte prestando atenção no que a gente está falando. A gente tem aí, acho que 10 ou 12%. Não mais. Chega a ser 15% de pessoas que, simplesmente param tudo só para ouvir o podcast. O cara senta no sofá, na cadeira dele, dá play e ouve o que a gente está falando. Então a gente tem um alto grau de atenção naquilo que está sendo falado. Isso é muito legal. Em comparação, sei lá, o rádio, que normalmente o rádio ele é o fundo, plano de fundo, né? É como você ir num restaurante e a Globo tá ligada. Obviamente, você é parte da audiência da Globo. Mas a Globo tá ligada lá no fundo, ou às vezes a Globo tá ligada na hora do jantar e as pessoas não estão prestando atenção. No caso do podcast, a gente tem 85% no Traic de alto índice de atenção, o que significa que de fato as pessoas estão prestando atenção no conteúdo. Isso é muito legal para saber que as pessoas estão absorvendo as informações que a gente constrói toda semana, e é muito legal para as marcas que anunciam, porque quando eles estão falando com o nosso público, 85% das pessoas estão prestando muita atenção no que a gente está falando sobre o produto dele. E o fato de ser um demand significa que o cara escolheu ouvir aquilo naquela hora, então o fator de absorção realmente vai ser maior. Então, quando eu falei que a pessoa consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né, fazendo alguma atividade e escutando podcast, não que a pessoa não tenha atenção. Na verdade, eu acredito mesmo que são atividades que você faz praticamente no automático e você consegue absorver essas informações que vêm do podcast. Porque eu mesmo, eu não assisto mais televisão e não escuto praticamente mais rádio. Então, assim, se eu estou no carro, estou escutando podcast, se eu estou em casa, estou assistindo Netflix ou YouTube. Eu acho interessante, eu queria até abordar, compartilhar aí com o pessoal que está assistindo, esse tipo de mídia você consegue
absorver muito conhecimento em um curto espaço de tempo. Então, e eu não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, porque, por exemplo, eu escuto podcast de empreendedorismo, sobre startup, sobre tecnologias diversas, até línguas eu já aprendi ou já aprofundei falando, né, escutando o podcast. Então, quando vocês fazem esse conteúdo, vocês, como você falou, que faz a pauta e tudo mais, vocês escolhem uma pessoa para participar. Essa pessoa que é escolhida, como é o processo de escolha dessa pessoa que vai participar? É uma pessoa de relevância, é uma pessoa que realmente domina o assunto para agregar esse conteúdo? São vários casos, né? Depende muito. Tem situações onde a gente já criou a pauta por conta da pessoa e tem muitos momentos onde a gente cria a pauta e corre atrás de alguém para poder falar do assunto. Às vezes, a gente tem no nosso círculo de pessoas, de círculo de amigos, de participantes do Ultrageek, que a gente sabe que essa pessoa consegue atender. Mas, sei lá, um caso recente, por exemplo, a gente falou de Mulher Maravilha. A gente foi contar, porque apesar de ser uma personagem de cultura pop, quadrinhos, a Mulher Maravilha tem um contexto social ferrado, sabe? De igualdade de gêneros. O próprio criador da Mulher Maravilha era um cara super, que defendia o feminismo, sabe? Ele vivia uma relação completamente diferente da relação que as outras pessoas tinham na época. Então é uma história muito bacana. E a gente criou essa pauta porque o Carrasco, que é o cara que participou com a gente, ele tem inclusive paper internacional falando sobre o assunto. E aí a gente, conversando com ele, falou, caramba, é um baita tema. A gente precisa falar de Mulher Maravilha e você vai participar com a gente. Tanto que basicamente essa pauta a gente estudou, mas a gente usou o estudo dele. A maior parte do conteúdo é o estudo dele. Então a gente normalmente busca assim, um especialista no assunto, uma pessoa que possa trazer coisas além daquilo que a gente estudou e que possa agregar e trazer, deixar um conteúdo até mais relevante, né? Acho que essa é a palavra, um conteúdo mais relevante para o público. E até comentando, né, esse fator cultural, eu também enxergo o podcast como ele tá um passinho, ele é diferente, por exemplo, de um canal de YouTube, que tá lá dando conteúdo, mas é algo rápido. Podcast não, eu sinto que ele tem essa característica de que toda vez que você ouve um podcast, você aprendeu alguma coisa, você tá buscando algo a mais. E um vídeo no YouTube, ele pode só te entreter. O podcast, da maneira pelo menos como a gente acredita que ele ele sempre vai te entregar algo. Ele dá pra só te entreter? Dá, mas a maior parte dos conteúdos de podcast vão focar muito mais em você sair de lá com uma informação a mais do que você entrou, sabe? E eu acho que realmente isso é uma grande vantagem do veículo. Não, legal. E aí, e como que vocês veem, então, esse processo de podcast nessa área de aprendizagem mesmo? O que vocês têm a falar disso para as pessoas que estão nos vendo? Inclusive, a gente já fez até um projeto para um município. Sim. A gente já tentou apresentar no município um projeto de podcast para a educação, como um complemento educacional nas escolas municipais. Eu realmente acredito que o podcast como ferramenta de educação é uma ferramenta assim, fantástica. Eu acho que ninguém consegue entregar uma coisa tão bacana quanto o podcast, exatamente pela praticidade de consumo de áudio on demand, sabe? Você não precisa ter uma banda gigante para baixar um podcast. Você não precisa parar um tempo gigante para ouvir um podcast. Você pode ouvir o podcast no caminho, sabe? O cara ele tá saindo da escola. Imagina o caso de um moleque que ele não leu o Guarani e ele tem 30 minutos de ônibus até chegar na escola. Esse cara ele tá ferrado. Mas ele ouve uma resenha de 30 minutos de Guarani que vai salvar ele nas notas. Mas você tá preparando o cara com um tipo de cola. Não, eu tô preparando esse cara de verdade, porque ele vai prestar atenção nessa história. Eu vou passar a informação para ele do livro. Ok, talvez não seja tão rico quanto a experiência de ler o livro, mas pode inspirar ele ou preparar ele para buscar a leitura mais para frente, sabe? Você começa a criar um atrativo para a educação que no primeiro momento a própria escola não entrega. Um professor de física falando sobre a teoria da relatividade de Einstein talvez não vai entregar um conteúdo tão dinâmico que vai gerar tanto interesse quanto o Ultrageek que a gente fez sobre a biografia do Einstein, onde a gente discute e fala da teoria da relatividade, sabe? Ou, de repente, um vestibulando que
tá se preparando para a faculdade, ele precisa estudar. Ele pode fazer matemática ali escrevendo, mas ele pode estudar, por exemplo, história ouvindo. Né? Humanas é uma coisa que funciona muito bem, geografia, história. Sim, e aí ele absorve esse conteúdo de uma maneira que seja até mais relaxante para ele do que simplesmente parar e ficar olhando por um livro. Então, é uma ferramenta, é um algo a mais para esse estudo, sim. Acho que funciona muito bem. E é uma ferramenta que eu acho que é subaproveitada pela educação. Eu acho que a gente tem um potencial muito grande na mão, mas exatamente porque ainda não foi absorvido pela massa, ou porque a maior parte do sistema educacional é formado por profissionais que não têm acesso à tecnologia, ou não conseguem ver o lado positivo de tecnologia. Eu acho que tem muita gente que enxerga que a tecnologia está roubando emprego, roubando oportunidade, mas na minha opinião é o contrário. Está criando emprego, está criando outra oportunidade. Acho que ao invés de separar a gente tem que parar de enxergar a tecnologia como uma ameaça e sim como uma oportunidade. E acho que tem muita gente no sistema educacional que enxerga dessa forma. Se a gente conseguir tocar o coraçãozinho dessas pessoas, a gente pode fazer uma diferença, sabe? De verdade. Não, bacana mesmo. E eu queria também que vocês falassem sobre a área de podcast. Então, vamos lá. Então, o pessoal que ele pode usar tanto para aprender aí sobre algum assunto, tecnologia, mas ele também se a pessoa quiser produzir conteúdo, né? Porque a gente sabe que mesmo tendo assim, eu conheço vários canais de podcast, vários podcasts, e ninguém é diferente, por exemplo, de uma empresa onde você concorre. Na verdade, é muito colaborativo, né? Essa área. Se alguém quiser produzir conteúdo, como é essa área? Eu acho engraçado, acho que o Léo Lopes falou. Não sei se foi ele, tá, Léo? Se eu tô te acreditando errado, você me desculpa. Mas eu falou assim, foi algum amigo numa situação discutindo podcast falou: não, é engraçado, né? O podcast não tem competição, né? Não tem muita briga, né? Você pode ouvir 2, 3, 10, 30. Aí eu ouvi assim: podcast não tem competição porque não tem dinheiro. Na hora que entrar dinheiro, o negócio vira competição, cara. É querer lutar por cada ouvinte. Mas a gente está no momento assim, de ser algo extremamente colaborativo, porque a mídia isso é ótimo. Isso é ótimo. É muito positivo. Então, existe sim muita troca de conhecimento técnico para a produção, de troca de conhecimento sobre assuntos para a produção do próprio conteúdo. Então, toda vez que alguém que produz podcast descobre alguma ferramenta nova, um jeito novo que pode melhorar a vida de todo mundo ali daquela categoria, ele compartilha porque quer que o meio se desenvolva, cresça e chegue o mais rápido possível ao maior número de pessoas, sabe? Então, a gente está num momento muito legal do podcast justamente por isso. Todos estão ajudando a fazer o crescimento da mídia. Isso aí. Legal. E a área? É uma área boa? Olha, é uma área complicada. É uma área complicada, porque a gente ainda está num processo de evangelização dos mídias de agência, dos clientes e da audiência mesmo, sabe? Eu acho que o podcast ainda tem muito que crescer. Mas eu vejo isso de uma maneira muito positiva, sabe? Porque, sei lá, foi por volta de 2006 o podcast deu um boom, né? Se fosse olhar num gráfico, ele teve um flight e ele se estabilizou muito acima do que ele estava antes. E o Brasil demorou 2 anos para dar o mesmo flight. Hoje, nos Estados Unidos, a gente vê, desde o ano passado, um outro flight muito bacana, muito forte, sabe? Hoje, 1 em cada 5 americanos, ou 1 em cada 4 americanos, ouve podcast. A gente está falando de 25% da população de um país ouvindo podcast. E o país aqui que a gente vive está muito distante disso. Mas eu tenho expectativa de que daqui a no máximo 1 ano a gente tenha um flight parecido no Brasil, porque eu acho que as empresas vão ver o potencial da mídia, na verdade, né? O potencial da mídia lá fora e vai querer replicar aqui. Então, grandes veículos, ou até mesmo o público, conhecendo o que está sendo feito lá fora e evangelizando os outros ouvintes, acho que podem gerar esse movimento que vai gerar um segundo flight no Brasil, onde a gente consiga subir e elevar esse patamar. E aí talvez a gente entre num momento melhor, sabe? Hoje é meio caça de investimento. A gente funciona num esquema quase que startup mesmo. As coisas não chegam na gente. A gente tem que chegar nas empresas, mostrar o que é um podcast, mostrar o potencial
mostrar a audiência que isso pode trazer e o quanto isso pode ser convertido para a empresa. Então, é um trabalho também do nosso lado de evangelizar os diretores de marketing das empresas, os diretores de agências de publicidade, para que eles queiram também investir nessa mídia. Então, é um trabalho, de formiguinha todos os dias. Então, se hoje você pensa em entrar em podcast buscando uma estabilidade financeira, você dificilmente vai conseguir. Mas você vai entrar nesse trabalho contínuo com a gente. Pode vir, porque isso vai ajudar a gente a multiplicar a palavra. Sim. Mas, a palavra, religioso. A palavra! Não, mas vai ajudar sim a multiplicar essa palavra. E você vai ajudar a investir nisso. E provavelmente vai colher os frutos daqui pra frente, assim como daqui a 10 anos. Ou a gente está 8 anos fazendo. Se não fosse possível, a gente não estaria há 8 anos investindo nisso. Não, hoje é isso que eu pensei. Na maluquice completa. Mas uma coisa que eu acho que é importante, eu esqueci completamente o que eu ia falar, eu vou parar por aqui. Não, quando eu falei, por exemplo, dessa questão se é uma área legal ou não, é porque eu vejo... vou falar aqui do Jovem Nerd, por exemplo. O podcast Jovem Nerd tem, eu acho que ele alavanca algumas coisas, por exemplo, até aquela questão da loja e tudo mais. E agora eu vejo um outro cara também que é um trator nessa área de empreendedorismo, que é o Flávio Augusto, que ele está aí com o GVcast, que eu vejo que pessoas que nunca nem tinham falado de podcast vêm conversar comigo hoje falando sobre podcast. Isso ajuda? Ou isso acaba monopolizando esses grandes, né? Não. Cara, isso só ajuda. Até era isso que eu ia falar. Hoje a gente só tem um ponto fora da curva que eu conheça, que é o Jovem Nerd. Assim, óbvio, existem casos onde as pessoas vêm buscar o Ultrageek, onde vêm buscar outros podcasts para anunciar. Mas o Jovem Nerd é um ponto fora da curva. Ele meio que, não estou desvalorizando o trabalho do pessoal da FTPI, mas ele meio que se vende sozinho, né? Sim. A marca é tão grande hoje que o cliente, o anunciante, vai atrás do Jovem Nerd. Talvez existam mais, mas eu realmente só conheço o trabalho do Jovem Nerd. Ele é realmente o ponto fora da curva no mercado hoje. E o que o Flávio fez com o GVcast foi exatamente construir a marca dele, construir a base de usuários dele em cima da base do Jovem Nerd. Ele ficou um ano construindo geração de valor em cima dos anúncios no Jovem Nerd, foi realmente muito efetivo e construiu um conteúdo muito bacana. E agora ele começou a fazer o próprio conteúdo dele, sabe? E é porque o Flávio tem visão e ele tem dinheiro. Então, assim... mas é algo tipo, que eu fico muito feliz pro Flávio estar fazendo isso, assim, e estar acreditando na mídia, porque isso também privilegia não só a gente, como um cara que tem 200 ouvintes e está começando hoje. Não, isso abre portas pra gente. Um cara hoje, sei lá, nunca tinha ouvido falar de podcast, ele vai ouvir falar graças ao GVcast, graças ao Jovem Nerd. Uma marca, ela vai, às vezes, querer investir no Jovem Nerd, mas ela não vai conseguir bancar o que custa um Jovem Nerd. Mas existem alternativas, então isso abre portas pra gente, por exemplo. Os caras buscarem outras alternativas dentro da mídia também. Então, todo mundo cresce com isso. Toda vez que existe alguém que se destaca, ele puxa uma galera junto com ele, automaticamente. Sim. Acho que até engraçado, eu ouço, às vezes eu ouço as pessoas falando, poxa, mas o Jovem Nerd atrapalha, etc. Mas eu acho que ele mais ajuda do que atrapalha, sabe? Com certeza. As pessoas não têm a percepção de... óbvio que às vezes você vai entrar numa jogada de... um cliente tem uma verba X, ele tem que escolher anunciar entre um programa X e o Jovem Nerd. Às vezes o Jovem Nerd vai pegar esse job seu. Mas, ao mesmo tempo, ele é uma grande vela que está puxando o barco todo para frente. Não obviamente, não quero colocar a responsabilidade só neles, mas ele acaba fazendo isso, né? Sim. Então, eu acho também, eu acho interessante você falar isso, porque, assim, eu mesmo comecei a escutar um podcast americano, e aí desse podcast americano eu falei, poxa, é legal essa mídia, aí comecei a escutar o Jovem Nerd, e aí do Jovem Nerd fui para outros, aí comecei a escutar um outro sobre tecnologia, que foi onde eu conheci vocês. De vocês, eu também acho que participou na época um rapaz, eu não lembro o nome dele agora, que ele falou que era do Papo de Gordo, eu comecei a escutar o Papo de Gordo, e assim, isso eu acho que você falou, como esses grandes, surge, né, eu acho que curiosidade de conhecer, né, outros podcasts. E na questão, eu acho que que você falou, que um Jovem Nerd chega numa agência e ganha
o job aí que vocês estão buscando, eu acho que isso é em todos os mercados, né? Porque, por exemplo, se eu trabalho com uma startup hoje, que eu trabalho com uma startup de Big Data, eu vou concorrer com a Cloudera, que é a empresa maior que tem de Big Data, é muito difícil. Eu vou ganhar pelo preço, às vezes, ou pela a melhor efetividade de fazer o serviço, mas pela marca eu não vou ganhar deles. Pelo argumento de venda só. Sim. O cara foi com a tua cara, ou porque você tá do lado dele, entendeu? No escritório do lado, ele vai ajudar, vai ser mais fácil, porque ele tem seu celular. Cara, você tem que ser competitivo, você tem que arrumar uma forma de ser competitivo. Mas uma coisa muito engraçada, Douglas, que as pessoas não têm tanta noção, o Luciano Pires lançou uma série de vídeos. Eu admito que, assim, eu amo o Luciano, amo o trabalho dele, mas eu acho que para quem não é ouvinte de podcast, quem não é produtor de podcast, os vídeos são longos, talvez não tenha atraído muito a audiência média por conta disso, tá? Mas ele faz uma comparação do Café Brasil, que é o podcast dele, com veículos de publicação semanal mais tradicionais. E ele bate junto com o Carta Capital de número de impactos. Poxa, cara, o podcast, a mídia podcast, ela é subestimada em comparação com uma revista. Hoje o Ultra Geek se aproxima muito, comparando o número de tiragem e impactos, com revistas mensais com editoria semelhante, sabe? Então a gente bate de frente com Galileu, com Super Interessante. Então eu gero o mesmo impacto, mas se eu quero falar assim, eu apareci na Super Interessante, a sua mãe vai te dar 3 tapinhas nas costas. Falar, eu apareci no Ultra Geek, sua mãe não vai saber do que você está falando. Mas é por conta de quanto a revista já está estabilizada no mercado. Então a gente tem que trabalhar muito para o podcast estar estabilizado também. O ano passado, ano retrasado, aconteceu isso. A gente apareceu numa entrevista no Globo News e as pessoas vieram dar parabéns pra gente. Meu pai, minha mãe, caramba, você tá na Globo News! Mas eu impacto a mesma coisa que aquele programa. Eles ficam felizes. Sim, pô, que legal que eu tava lá. Com certeza, mas por que você está supervalorizando a Globo News e subestimando o meu trabalho? E minha mãe, cara! Você tem noção? Então, assim, esse é um trabalho que a gente tem que fazer, e esse é o trabalho de formiguinha que o podcast tem pela frente, que é exatamente isso, de colocar a proporção certa, sabe? Por que a TV a cabo é supervalorizada? Por que a revista é supervalorizada e o podcast não é? Porque qualquer um pode produzir? É o poder que está na mão das massas? Cara, qualquer um pode produzir, mas não é qualquer um que consegue fazer. Eu acho que isso, como toda... Eu não sei se o podcast eu posso falar que é uma tecnologia disruptiva, se já foi, mas hoje a gente tem várias tecnologias disruptivas. Então a gente está falando aí, por exemplo, que as TVs a cabo estão perdendo assinantes por causa da Netflix. A gente está falando nessa briga enorme aí que tem os taxistas por causa do Uber. E eu acho engraçado que você falou essa questão de impacto. Hoje tem youtubers mais conhecidos que artistas globais para determinados públicos. Sim, isso aí. Mas é isso mesmo, cara. É isso mesmo. Só que mesmo assim o youtuber ele é subestimado. Cara, o mercado supervaloriza já os youtubers em comparação com o podcast, mas em comparação com mídia tradicional, não. Sim. Cara, a gente, sei lá, vamos analisar o Felipe Castanhari, nosso brother do canal Nostalgia. Adoro o trabalho do Castanhari. Ele tem uma audiência mega fiel. Tem 6 milhões de inscritos no YouTube. Ele tem uma audiência... Ele podia criar um canal de TV a cabo. E ele ia chutar a bunda de todo mundo. Só com o programa dele. Só com o programa dele passando em loop. Sabe assim, você tem noção que é um cara que a audiência dele é, tipo, absurda. Ele fez recentemente um programa onde ele falou... Se for Star Wars ou Hitler, teve um volume absurdo, gigantesco, nas primeiras horas de pessoas assistindo. E é um programa de 1h20. Ele está completamente fora da curva da produção de conteúdo do YouTube. Ele não faz vídeo de 5 minutos, ele faz vídeo de 1h20. Assim, chega a ser contraprodutivo. Mas, cara, é de levantar e bater palma o trabalho que o Castanha está fazendo. Então, assim, eu acho que as mídias digitais ainda têm um caminho muito longo a ser percorrido. E tem isso, obviamente, quando eu falo um caminho longo a ser percorrido, eu imagino que a maior parte das pessoas devem pensar, esse cara tá ferrado, um caminho longo a ser percorrido. Não, é um caminho longo a ser percorrido porque se você for ver a quantidade de pessoas que está produzindo conteúdo para a internet com qualidade e profissionalismo, cara, é um mercado
tem um potencial absurdo. É muito pequeno. É um investimento nulo perto do retorno que a gente está construindo. Sim. Então, assim, eu tô olhando isso como um negócio, sabe? Óbvio que é minha paixão. Óbvio, cara, que se eu largasse hoje a produção de conteúdo na internet, fosse buscar um emprego, se eu fazer qualquer coisa, um emprego tradicional, eu ia querer continuar produzindo podcast porque é o que eu amo. Mas se eu tenho condições de transformar isso num negócio, cara, eu vou fazer o que eu amo, eu vou me realizar profissionalmente e como pessoa e ainda vou ganhar dinheiro. Cara, eu quero estar nessa fila. E eu acho que é esse o potencial que a mídia digital tem hoje, sabe? A gente ainda tem muito que crescer e é o começo da história. Poxa, quantos anos a revista tem, sabe? Quantos anos a mídia impressa, televisão que seja, tá no Brasil há o quê? 65 anos? 66 anos a TV tem no Brasil e olha o que se estabeleceu, sabe? Qual é o caso? O que a gente ainda tem pela frente nesses 10 anos que a gente tem de história? Não, legal. Eu faço até um paralelo, por exemplo, do mundo aí de computação em nuvem. Fala-se de computação em nuvem há mais de 10 anos, mas efetivamente aí a gente tem uma migração das empresas para nuvem, né, que a gente fala, em, assim, cara, 2 anos para cá, assim, maciça. Então, assim, teve-se a maturação aí de praticamente 8 anos, 7, 8 anos. E eu acredito também, né, que essas mídias digitais, né, de tudo que a gente está falando aí, deve... Tomara que seja antes, né? Tomara que seja amanhã. Tomara que seja amanhã, sabe? Que nem foi a bolha dos anos 90, o pessoal chacoalhando dinheiro e jogando na nossa cara. É isso que eu quero. Não, legal. O Ultra Geek começa o Ultra Chique amanhã. A marca é tua. Não, legal. E a gente falou, né, sobre tudo isso, mas eu queria que vocês falassem, claro, na visão de vocês, né? Eu falei com vários profissionais e cada um deu o seu parecer daí do que ele espera dos próximos anos para a tecnologia que ele falou. E eu queria que vocês falassem também o que vocês esperam dessa tecnologia de podcast aí para os próximos anos. Eu espero um flight nos próximos 2 anos. Eu espero que haja uma massificação maior, que a audiência conheça o podcast, entenda o podcast. Eu acho que faltam alguns fatores para que isso aconteça. E a gente até corre atrás para poder entender o que falta e tentar, às vezes, se encaixar. Eu vejo também, nos próximos anos, marcas fazendo o seu próprio podcast. Isso já aconteceu, mas não com o potencial que tem, sabe? É isso aí. Então, sei lá, a gente ter marca, sei lá, o podcast da Red Bull, sei lá, o podcast do Burger King, podcast da rede Poeridomos, para distribuir para a escola, entendeu? Então, assim, as marcas produzirem seu próprio podcast, isso com potencial, isso tem um potencial muito grande, porque eles vão ter a grana para investir para isso massificar e, consequentemente, o nosso conteúdo vai junto com essa divulgação. Então, eu vejo marcas apostando nisso também nos próximos anos. Isso já acontece, mas eu acho que, até mesmo por conta do momento econômico que a gente está no país, a ideia é cortar custo, sabe? Investir numa mídia subestimada como o podcast é uma ótima ideia, sabe? Quanto custa para você colocar um anúncio no Super Interessante? Quanto custa para você, ou na Galileu, e quanto custa para colocar um anúncio no Ultra Geek? Cara, ano de crise, investe no Ultra Geek! Eu acho que isso é uma coisa que realmente tem um potencial muito grande. Depende muito do mídia das agências entender isso, dos clientes entenderem isso, mas é um trabalho de evangelização que não só a gente, como muitos produtores de conteúdo estão fazendo, e é uma coisa que gradualmente está dando resultado, sim. É aquela história da formiguinha, sabe? Eu não espero para o podcast um grande boom, eu espero flights e crescimento, mas é porque eu imagino que o consumo de áudio sob demanda, seja hoje ele chamado como podcast ou como vai se chamar amanhã, o consumo de áudio sob demanda tem um grande potencial de impactar as pessoas e de fazer diferença na vida delas. Então é por isso que a gente investe, é por isso que eu acredito que em poucos anos a gente vai ter um ótimo resultado disso. É legal, assim, até aproveitando até o último gancho até de um assunto que o Mauri acabou tocando, é que ele falou que já teve empresas que tentaram fazer o podcast. E eu acho interessante esse ponto, porque não seria a história da profissionalização mesmo do podcast? Porque o que acontece? Eu falo por experiência própria. Quando você gera conteúdo,
Então você consegue fazer um podcast legal na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. Cara, quando tem 2, 3 meses, cadê assunto para fazer podcast? Se o cara não se profissionaliza, não fazem essa questão de reunião de pautas, assuntos relevantes, o cara morre na praia, porque o cara não consegue produzir esse conteúdo. Isso eu acho que já é a questão de profissionalizar, né? Isso, né? Eu acho que, cara, a parte mais... o passo mais complexo desse processo de profissionalização, não estou falando nem comercial, mas na produção de conteúdo, é o cara começar a cruzar dados, sabe? De analisar a estatística de programa e falar, cara, eu tive 30% mais audiência nesse programa. Por quê? Foi o convidado, foi o tema, foi a semana, foi o tempo de programa, e você se analisar e trabalhar no seu formato, trabalhar no seu conteúdo, para que ele não gere só um conteúdo melhor, mas um resultado melhor. Porque se ele está gerando resultado, significa que tem mais gente gostando. Então, poxa, se eu consigo falar de, sei lá, Marie Curie em 1h30, mas eu consigo falar dela em 1h15, 1h15 é mais efetivo, eu não estou cortando o conteúdo, eu estou comprimindo o conteúdo. Mas se eu conseguir gerar um resultado melhor, é melhor para mim, é melhor para o podcast, é melhor para o ouvinte, sabe? Então, tentar entender, eu acho que isso é uma coisa que ainda é um processo maior, que poucos produtores de conteúdo eu vejo fazendo, de fazer uma análise do conteúdo que faz, falar, poxa, como é que eu consigo ter uma efetividade maior? A empresa acontece isso. Você está trabalhando numa empresa de marketing, você vai ter um objetivo para atingir, e o seu diretor vai ficar em cima das suas costas o dia inteiro. Cara, você tem que bater essa meta. Eu quero 20% de crescimento esse mês. Você tem que ter o mesmo objetivo, o mesmo processo na produção de conteúdo, sabe? Desenvolver metas, entender, administrar isso, analisar os dados que você consegue levantar, seja dados do Analytics ou do seu servidor seu media server, mas entender os seus dados e pensar como você pode otimizar o seu resultado. Eu acho que isso é um processo de profissionalização que poucas pessoas têm, que é muito importante também. Bacana. Passaram-se 40 minutos, eu nem percebi tão bom que estava aí esse bate-papo. Então eu queria que vocês dessem aí as suas considerações finais para o pessoal que está nos assistindo, para a gente terminar. Considerações finais, ouça o Ultra Geek, ouça o podcast, compartilhe, principalmente o Ultra Geek, compartilhe. Cara, tem programas sobre tudo, sobre ciências, história, sobre tecnologia, sexo, cara, você precisa conhecer o Ultra Geek. Cara, se eu posso concluir uma coisa, ouça o Ultra Geek. Ele é foda. Legal, pessoal. Obrigado pela participação. E espero aí também que vocês participem dos próximos, que esse seminário com certeza não vai ser o primeiro. Maravilha, pode contar com a gente. Muito obrigado pelo convite, Douglas. Até mais. Valeu. Valeu. Raul. Raul.